Eu falo, tu falas, ele fala. Mas será que todo mundo fala igual? A gente fala português. A gente fala igual, sim. Aqui no Brasil a gente fala a mesma língua. A língua portuguesa representa a nossa unidade nacional. Existe a língua padrão, a literária. A nossa língua é nosso maior patrimônio. Falar a mesma língua não é falar igual. Sabe por quê? Porque os falantes de uma língua fazem uso dela de formas diferentes. Seja no vocabulário, seja quanto à maneira de dizer, ou até mesmo na intenção. As pessoas se diferenciam. Perguntei pra minha irmãzinha hoje, você sabe o que é metrô? E ela respondeu, sei, metrô é um trem que entrou pelo cano. Criança diz cada uma e fala diferente dos adultos. Para uma criança, a definição de metrô pode mesmo ser um trem que entrou pelo cano. É que as crianças seguem sua lógica própria e têm uma maneira nada comum de compreender e expressar o mundo. Mas será que são só elas? Minha filha está gostando do filme? Chocante, pai. Por quê? Porque é chocante, pai. O quê? O enredo, os personagens? É chocante. Algumas pessoas utilizam um vocabulário reduzido. Isso as diferencia também. Ampliando o vocabulário, se tem mais possibilidades de expressão. E são tantas. Os escritores costumam explorar as múltiplas possibilidades de expressão da língua. Querem ver? As mãos do mar vêm e vão. As mãos do mar pela areia onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão. O que seriam as mãos do mar que vêm e vão? As ondas? Pode ser. Cecília Meirelles descreveu as ondas do mar poeticamente. Usou uma forma diferente e própria para se exprimir e, assim, construiu o seu texto. Mas o que é um texto? Texto é quando a gente escreve. Olha um texto. Existe o texto jornalístico, Ou literário. Ou publicitário. Ou poético. Mas não existem apenas os textos escritos. Há textos falados. Por exemplo, a minha fala nesse programa é um texto. Além dos escritos e falados, existem também os textos que não utilizam palavras. Quer dizer que uma música pode ser um texto? Ou um desenho. A pintura também é um texto? Então existem vários tipos de textos. Claro, um texto verbal, isto é, um texto que utiliza as palavras, pode ser falado e escrito. Um texto não verbal pode usar desenhos, sinais, símbolos, gestos, cores. Nós criamos textos para nos comunicar, para falar de nossas emoções, de nossas ideias, de nossos pensamentos, nossas críticas. Acompanhe como exemplo o texto poético de Ferreira Goulart. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone. A sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Por que, senhores? O poema está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Em seu texto, Ferreira Goulart parece estar criticando um tipo de poesia centrada em temas abstratos, superficiais. Por outro lado, parece fazer também uma denúncia social. Ele fala de maneira figurada. Quando diz que o preço do arroz e do feijão não cabe no poema, pode estar denunciando o distanciamento que muitas vezes a poesia toma da realidade. Eu acho que o preço do arroz e do feijão cabe no poema. Eu acho que a poesia não deve falar de coisas tristes. Nós já vivemos a tristeza dia a dia. Eu acho que a poesia tem que ser coisas alegres. Um poema poderia ser sobre um encontro entre pessoas. A violência nas cidades. A ecologia. A mulher e o homem. As opiniões diferentes de diferentes pessoas aparecem nos vários textos que elas constroem. Uma boa leitura de um texto, verbal ou não verbal, deve perceber que todo texto tem um objetivo, uma intenção. Aprender qual é esse sentido é muito importante. Um texto pode querer emocionar, Convencer, transformar, confirmar, negar, acusar,
Fiquem de olho. Qualquer texto, por mais objetivo e neutro que pareça ser, manifesta um posicionamento frente a alguma questão. Perceber o objetivo e a intenção de um texto é sinal de boa leitura. Alguma pergunta até aqui? Nunca entendi uma coisa. Por que dizem, para bom entendedor, meia palavra basta? Porque o bom entendedor, capaz de fazer boas leituras, lê nas entrelinhas. Ele entende o que está dito e o que não está dito, o explícito e também o implícito. Percebe o texto como um todo, o que inclui também o contexto. E compliquei. Já que o assunto é compreensão do que se quer dizer, está na hora de entrarmos fundo no contexto. Em qualquer texto, o significado das frases não é independente. Por isso, as frases não podem ser entendidas isoladamente. Uma frase pode ter significados diferentes de acordo com o contexto em que se insere. Por exemplo, a frase é fogo tem significados diferentes de acordo com o contexto. É fogo. É fogo! No primeiro contexto, o da menina resolvendo problemas matemáticos, é fogo significa é difícil, complicado. No segundo contexto, ao ver um prédio em chamas, o menino grita, é fogo, significando é um incêndio. Dentro de contextos diversos, a mesma frase ganha sentidos bem diferentes. Por isso, é tão importante levarmos em consideração o contexto. Por que é importante o contexto? Para entender bem o contexto, tem que olhar o contexto. Para que viestes na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta. Ando tão feliz. Se para uma prosa, não sou Anchieta, nem venho de Assis. Deixa-te de histórias. Some-te daqui. Vinícius de Moraes, em seu texto poético, faz duas referências, a Anchieta e a Assis. Compreendemos o poema melhor se soubermos o que ele talvez tenha querido dizer com elas. José de Anchieta está em nossa tradição como o padre que escrevia poemas na areia da praia. E que dizem, até os peixes punham a cabeça fora d'água para vê-lo escrever. Assis é a cidade em que nasceu São Francisco, padroeiro dos animais. Se conhecemos os significados dessas referências, os versos Não sou Anchieta, nem venho de Assis, se ampliam e possibilitam uma interpretação mais profunda. Vinícius de Moraes talvez quisesse reforçar a ideia de que não estava a fim de conversar com o passarinho. As palavras Anchieta e Assis, consideradas dentro do contexto, ampliam o significado do poema. Para melhor entender as várias referências que os autores fazem, as associações entre o texto e o seu contexto, é preciso ler muito. É por isso que dizem mais leitura, melhor leitura. Já entendi. Quanto mais se lê, mais se sabe das coisas, mais clara fica a leitura. A leitura é um caso típico de quanto mais, melhor. Ao contrário do chocolate, que demais engorda. Bem, voltando ao assunto, onde estávamos? Ah, no chocolate. Ih, derivou. Saiu do contexto. Aula sobre... Volta pra aula. Contexto. É mesmo? Obrigada. O contexto nos dá muitas dicas para a compreensão, mas se estamos fora do contexto, podemos perder o rumo dessa prosa. Já que estamos falando de entender um texto através de seu contexto, vamos falar agora do intertexto, um texto dentro do outro. Tô chateada. Seu pai falou que eu não era uma boa garota. Não complica. O que o pai disse foi, não é nada boba essa menina. Foi elogio. No diálogo dos meninos, um texto se intrometeu. O texto do pai da menina. Ambos citaram o que o pai disse. É um intertexto. Um texto dentro do outro. Citações são muito comuns em nossas conversas e leituras. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Hino nacional brasileiro. Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Murilo Mendes, Canção do Exílio. Todos gostamos de fazer citações. É um recurso interessante a ser usado. Mas cuidado, quando fazemos isso, é preciso dar crédito de autoria a quem criou a citação, principalmente ao escrevermos. Caso contrário, estaremos fazendo um plágio. Alguma pergunta até aqui? Textos poéticos também podem fazer citações? Podem. E como fazem? Com muita frequência, um texto retoma passagens de outros, promovendo um verdadeiro diálogo entre textos. Vocês conhecem a música folclórica Peixe Vivo? Como pode peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Muito bem. Agora vejam os versos de Vinícius de Moraes e de Manuel Bandeira. A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que fiquei sozinho, sem a tua companhia. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria. Estrela, por que me deixas sem a tua companhia? O verso Sem a Tua Companhia nos leva à canção popular do Peixe Vivo. Os poetas Vinícius de Moraes e Manuel Bandeira, em seus textos, fizeram uma citação da canção. Percebemos melhor os intertextos, quer dizer, as referências de um texto a outro, se ampliamos nosso conhecimento de literatura e de outras manifestações culturais. Agora é com vocês. Que tal me darem um exemplo de intertexto? Ainda que eu soubesse a língua dos anjos, eu sem amor nada saberia. Ei, eu conheço esse texto. Não é do Renato Russo? Não, é um trecho do Eclesiastes da Bíblia. O cantor Renato Russo fez uma citação deste trecho numa canção. Bem, está aí um exemplo de intertexto. É isso aí. Para entendermos melhor os textos, temos que levar em consideração contextos e intertextos. É muito importante ampliarmos nossa leitura para termos mais informações e mais referências. Sem leitura, como entender os textos? Pensem nisso, hein? Tchau!